Eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro essa cultura de sebo. Eu realmente gosto bastante. Eu gosto de ir em lugares antigos, assim, com livros velhos. Primeiro, porque eles têm desconto e porque eles têm muita variedade. Às vezes a gente encontra livros que a gente não tá esperando encontrar. Um desses é esse aqui, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. E eu já conheci essa história, né? Eu fui na casa do Jorge Amado, lá em Salvador, mas eu comprei esse livro exatamente para ele combinar com aquilo que eu comprei na casa do Jorge Amado. E que é essa canequinha aqui que eu acabei comprando lá também. E não por acaso, né? Eu gosto bastante de caneca, eu tenho um monte aqui no meu cenário, eu tenho essa aqui que eu comprei em Serra Negra, eu gostei bastante. Ela não serve para tomar café, eu tentei tomar café nela, me arrependi profundamente. Isso aqui não é uma caneca, é um copo que eu comprei lá em Monte Verde de uma artista de cerâmica também, uma coisa que eu quero muito aprender a fazer, cerâmica. Eu tenho essa aqui que é lá do Catarse do Jovem Nerd, né, do Call of Cthulhu também. E eu também tenho canecas que eu uso, né, tem uma delas que é do Dinossauros Gigantes, que eu acho que eu já mostrei aqui em algum vídeo quando eu falei de Jurassic Park também, onde eu fui numa exposição dos maiores dinossauros lá no Parque do Ibirapuera e foi muito legal também. Mas esse vídeo não tem nada a ver sobre as minhas canecas, é sobre outra coisa. Oi gente, tudo bom? Aqui é o Victor e hoje eu queria falar sobre como não jogar coisas que vocês escreveram fora. Basicamente o que acontece é o seguinte, eu participei recentemente de um edital do projeto Mentes Errantes e eu fui aceito, né? Eu fui aceito e agora o livro está em publicação, inclusive ele já está sendo vendido na loja, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês poderem acessar depois, mas esse era um projeto que eu tinha esquecido na verdade, eu tinha esquecido que eu tinha participado de um conto que eu tinha esquecido que eu tinha escrito. E como é que funciona, né? Muito tempo atrás, quando eu resolvi virar escritor, quando eu resolvi seguir esse caminho, eu comecei a praticar com pequenos contos. Eu comecei a praticar com contos pequenininhos a respeito de coisas cotidianas para poder colocar a mente de volta no lugar, naquela coisa de você começar a processar os pensamentos e colocá-los em uma ordem que fizesse sentido. E daí o que eu fiz? Eu escrevi um continho chamado Rotina, um conto de uma página pequenininho, onde fala a respeito de uma nova mudança e de como a rotina do trabalho ela pode fazer com que os seus sentimentos eles fiquem meio que amortecidos, né? Como que memórias e situações do seu passado que você lembra, elas acabam meio que se perdendo no meio dessa rotina. E, bom, basicamente eu escrevi esse conto há muito tempo atrás e eu deixei ele guardado, eu não joguei fora, né? Eu não descartei essa ideia. Eu deixei ele lá na minha pasta do Google Drive durante muito tempo, esquecido, até que eu participei desse edital do projeto Mentes Errantes. Eu fui selecionado por uma antologia que chama Coração Errante. E daí eu passei no edital, fiz o contrato e agora tá sendo vendido o livro. E basicamente o que eu queria dizer é que muitas vezes quando a gente tá começando, a gente acaba fazendo muita coisa, a gente acaba produzindo muita coisa e muita coisa acaba se perdendo no meio desse caminho. E por isso fica essa reflexão de não jogar as coisas fora, né? Às vezes ideias que você tá guardando ali numa gaveta e que talvez aquele não seja o momento certo de publicar, você pode tentar aplicar isso de uma outra maneira mais tarde. Esse projeto mesmo foi algo que acabou surgindo e que eu acabei tendo material para poder mandar para eles, né? Então, pensando nessa lógica, às vezes se você escreve uma história e o conto ele não é publicado logo de cara, às vezes você simplesmente tem que guardar ele um pouco, deixar ele no forno, reescrever, pensar um pouquinho melhor a respeito da estrutura da sua história e não simplesmente descartar, né? Eu acho que descartar às vezes é um pouco dramático demais, onde a gente tá ali tentando produzir coisas boas e a gente acha que as coisas que a gente produz e que não são publicadas são ruins, quando na verdade não é assim. Às vezes a gente só precisa guardar elas para um outro momento e eventualmente, quem sabe, elas vão acabar sendo publicadas, né? Não todos os contos que eu escrevo são assim, os que eu fiz pro Coven e pro Abissais da Medusa Editorial, eles foram coisas que eu acabei escrevendo ali na época mesmo, onde eu soube do edital e que acabaram sendo publicados, né? Então não são todas as situações onde a gente vai pegar uma história muito velha e vai conseguir aplicar num edital novo. Mas eu acho que a dica que fica é não jogue fora. Uma outra coisa que eu queria falar é que parece que eu tô publicando muita coisa, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, mas eu acho que nesse princípio de carreira, uma das coisas que eu preciso fazer é publicar bastante para tentar formar um público leitor. Então eu publiquei em várias antologias, desde autopublicações até antologias da onde eu participei de editais, outras que eu fui convidado, livros que não são de ficção, mas que são da minha pesquisa e logo romance, né? Eu fico me perguntando às vezes se a quantidade que eu tô publicando e a frequência que eu tô publicando pode ser meio prejudicial, mas passa logo esse questionamento, né? Eu acho que nesse primeiro momento eu tenho que fazer o meu nome aparecer, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho e daí também, através
através disso, né, através dessa gama de livros, vocês possam entrar em contato com diversos estilos de escrita, né? Não é porque eu gosto de escrever fantasia urbana, por exemplo, como é o caso do Corpo Estranho, que eu só escrevo isso. Esse mesmo livro aí, do Coração Errante, ele é um livro sobre rotina, ele é um slice of life. Eu já escrevi sobre romance, eu escrevi sobre terror, e eu tô tentando escrever diversos estilos também, exatamente para poder ver qual deles eu me encaixo mais, né? Porque às vezes nem sempre o que a gente quer escrever, a gente é bom nisso, né? Então eu tô testando o terreno, tô tateando e vendo aí onde vai parar. De repente, a ficção fantástica, a fantasia urbana não é exatamente o que eu tô precisando naquele momento e eu vou escrever romance, né? Romance mesmo. Então, acho que não tem problema nenhum. Eu gostaria de escrever romance, eu gostaria de explorar mais as minhas ideias como autor também. Eu tenho um conto de ficção científica. Quem sabe um dia eu também não consiga publicar uma ficção científica, apesar de não ser exatamente o cara da ficção científica, vai que acontece também. Tá bom? E é isso, gente. Fica só aqui a minha dica para vocês comprarem lá o Coração Errante. É parte de uma trilogia de livros lá da editora Perpétuo. Eu tô só no do meio, né? No segundo volume, que é no Coração Errante. Então, é isso, gente, tá bom? Dê uma olhada lá. Também dê uma olhada no meu agregador de link, que tá lá no meu perfil do Instagram. Lá tem todos os trabalhos que eu publiquei e coisas que não são livros de ficção também, né? Tem os meus artigos, tem as palestras do YouTube que eu dei também, tem um monte de coisa, tá bom? É isso, gente. Obrigado e até a próxima.